Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube, Professora Gisele Mendes, intitulado Isso é Crime? Pois bem, o Isso é Crime do nosso canal Professora Gisele Mendes, ele questiona se algumas condutas bastante estranhas, acontecidas aqui no nosso país ou mesmo fora dele, tipificam algum tipo penal, se enquadram na legislação penal em algum crime e principalmente que crime seria esse, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e tudo o que aconteceu. Pois bem, o Isso é Crime de hoje vai falar de algo que chamou muito atenção no Brasil todo, até porque foi de norte a sul o acontecimento. Neste final de ano de 2024, para o início do ano de 2025, nós estamos em janeiro de 2025, sobre mortes por envenenamento, pessoal, tanto no Piauí, no nordeste do Brasil, quanto no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres. É algo muito estranho, assim, pouco usual que no Brasil se deem mortes por envenenamento. Costumam chamar a atenção da mídia. Elas aconteceram justamente nessa passagem de ano, nessas comemorações de Natal e Ano Novo e tal. Foram duas ocasiões em que muitas pessoas de uma mesma família morreram. Finalmente descobriu-se por quê e por conta de quem, ou pelo menos suspeita assim, de alguém para investigação policial e posterior denúncia pelo Ministério Público, se for o caso, julgamento pelo Judiciário. Nós estamos falando aqui de acontecimentos que repercutiram na mídia. Claro que essas pessoas são consideradas inocentes até que se prove o contrário pelo trânsito de uma sentença penal condenatória. Mas é fato que os acontecimentos chamaram muito a atenção de todos os brasileiros e brasileiras, porque, como eu disse, é inusual que mortes aconteçam por envenenamento, Então, vou narrar os casos para vocês, a maioria aqui já deve saber do que se trata, e depois nós vamos enquadrar tipicamente, corretamente, a conduta dessas pessoas na legislação penal. Porque o primeiro caso que chamou atenção aconteceu aí na passagem do Natal, das festividades do Natal, 24 de dezembro, quando uma família inteira em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, uma cidade gaúcha, sentiu-se mal por ingerir um bolo de reis, um bolo natalino. O bolo de reis, na verdade, ele é comido no dia de reis, que é dia 6 de janeiro, Mas o Brasil não celebra muito, celebra com festividades o dia de reis, mas não com aquela efusividade com que celebra o Natal, Outros países têm uma tradição de reis mais pujante. Mas o fato mais importante aqui é que o bolo era um bolo de reis, é um bolo de frutas, confeitado e tal. E que a integrante de uma família, a dona Zeli, preparou para comer com a sua família, queria passar o Natal com suas irmãs, já estavam lá as irmãs, Ela era viúva, tinha perdido o marido há pouco tempo, em setembro de 2024, isso é importante que se diga. Então, Zeli preparou o bolo, Comeu ela mesma o bolo, Isso aí é um indicativo de que, embora tenha se suspeitado da Zeli, pouca culpa teria ela, A pessoa comer aquilo que ela envenenou, então, a princípio, pensou na própria Zeli aí. Essas pessoas passaram muito mal, as três irmãs, uma das filhas, um neto, E aí estavam ali as três principalmente na mesma casa, Vou colocar aqui o nome delas para vocês, tem todo um cronograma, do que aconteceu e das famílias, Então, a Maida Berenice da Silva comeu bolo e morreu, A Neuza da Silva dos Anjos também comeu bolo e morreu. Filha de Neuza, Tatiana dos Anjos, mais jovem, comeu bolo e morreu. Quem preparou o bolo foi Zeli dos Anjos, que passou mal e não morreu, mas ficou muito mal, Foi internada por vários dias, recentemente teve alta e prestou seu depoimento muito esclarecedor. Mais pessoas comeram bolo, Jefferson, da mesma família, uma criança de 11 anos, tiveram alta, Muitas pessoas da família tiveram contato com bolo, ao todo 7, naquela noite, naquele dia, do Natal, naquela noite. E foram hospitalizados, aí como nós vemos, 3 mulheres morreram, 2 irmãs de Zeli e uma sobrinha de Zeli, filha da Neuza. E a própria Zeli ficou muito mal, até sem condições de propriamente esclarecer o acontecido, O marido de Zeli, que é Paulo, ele morreu aos 68 anos em setembro, ninguém deu muita atenção, como se fosse normal uma pessoa morrer assim do nada, após uma intoxicação alimentar, provavelmente devido à ingestão de bananas e um leite em pó. Ninguém ligou muito para a causa morte, porque a pessoa foi tida como vítima de uma morte natural, E não foi bem assim a história, Zeli ficou internada, entre a vida e a morte, e os dias foram se passando. Então, no começo virou o ano, e essa notícia desse bolo correndo no Brasil inteiro. E aí, teve-se notícia de que Daisy, a nora de Zeli, casada com Diego, filho de Zeli, teria envenenado a farinha que compôs o bolo preparado com Zeli. Coitada da Zeli, foi tida como criminosa por um bom tempo, Assim, mesmo sem querer, talvez no primeiro momento, na perícia do crime, do local de crime, a polícia viu que, claro, ele não teria uma culpa no sentido, assim, mais estrito de um dolo, uma intenção de matar ninguém, até porque ela mesma foi envenenada e estava muito mal.
mas que ela teria talvez tido contato com algum veneno ali na cozinha, as imediações, né? Então foram recolhidos objetos, a própria farinha, um inseticida, alguma coisa que pudesse ter tido contato com o bolo, sem que Zeli, de forma imprudente, culposa, né? No sentido assim de responder dolosamente pelo ato, pudesse ter envenenado as pessoas da família, ela própria, sem querer, né? O que seria levado à questão de um possível homicídio culposo dessas 3 pessoas, né? Então, coitada da Zeli. O máximo que ela responderia seria por isso, sendo que o homicídio culposo, devido a uma imperícia, uma imprudência de colocar, né? Sem querer alguma coisa venenosa, uma farinha vencida, enfim, objetos que foram levados da residência e que poderiam indicar algum envenenamento, mas sempre culposo, sem que Zeli quisesse, né? Até porque ela própria passou mal. E claro que, nem vou colocar isso aqui, ela teria sido perdoada por isso, porque o homicídio culposo admite o perdão judicial, ok, pessoal? Bom, mas agora vamos avançar. A nora de Zeli, a Daisy, então, no dia 5, Daisy Moura dos Anjos, grave bem esse nome, ela foi presa justamente por suspeita de envenenar a farinha que compôs o bolo, né? E o que é isso? O que essa nora tem a ver com isso? Casada com Diego, filho de Zeli, tá? Zeli, Daisy e Diego não passaram Natal com eles, nem comeram nada não, tá? O filho de Zeli não é suspeito, né? A Daisy é que tinha desentendimentos, então foram levantando tudo isso com Zeli. Coisas bobas, tá, gente? Zeli disse agora em depoimento, depois que saiu do hospital, Zeli não morreu, felizmente, depois de esclarecer os fatos, que havia desentendimentos menores, né? Ela, por exemplo, queria muito passar o Natal com a sogra, né? Mas aí a sogra queria passar com as irmãs, como de fato passou. Por que ela queria tanto passar esse Natal com a sogra, né? Levava periodicamente alimentos à casa da sogra, não é de hoje, né? Levou essa tal dessa farinha. E aí descobriu-se, gente, que Daisy Moura dos Anjos comprou na internet arsênio, pesquisou na internet arsênio, no Google, lá, e fez 4 compras de arsênio durante 4 meses, aí vai remontar a morte do Paulo, sogro dela, casado com Zeli. E esse arsênio é uma substância química perigosíssima, né, que nas mais mínimas quantidades que tem contato com o corpo humano pode gerar falta de ar, pode gerar convulsões, pode gerar danos gravíssimos aos órgãos internos, diarreia, vômitos que eles tiveram, parecia que era uma virose a princípio, alguma coisa que eles tinham comido que estava estragada, foi o que a polícia pensou a princípio no Rio Grande do Sul. Mas que isso, nas quantidades que Daisy colocou na farinha, que Zeli, coitada, sem saber, né, completamente sem dolo, completamente sem culpa, né, quem é que vai fazer uma inspeção laboratorial de uma farinha antes de preparar um bolo? Ninguém, né, então não tem nada de culpa nessa história, nem de dolo. Usou para preparar o bolo de Reis, e aí deu no que deu, né, todo esse caso estapafúrdio, escandaloso de mortes por envenenamento na cidade de Torres, né, ainda descobriu-se que, adredemente, a Daisy Moura dos Anjos levou uma banana, um cacho de banana, né, e um leite em pó, suspeitíssimo, para que os sogros lanchassem em setembro de 2024. E o sogro Paulo passou muito mal e morreu. Aí, por isso ele morreu e foi tido como uma intoxicação alimentar normal. E o homem foi agora exumado, depois de morto, né, ou seja, a exumação é retirar do caixão, fazer uma perícia daquele corpo, para constatar que havia arsênio no corpo dele também, que ele morreu envenenado, coitado. E ele passou mal na época, mas sobreviveu. E agora, de novo, segunda vez que a mulher é envenenada para a própria nora. Olha só que caso, né? Claro, tudo isso está sendo investigado para que se dê realmente como culpada ou não essa mulher, mas ela é suspeita, investigada, indiciada pela polícia, né? Então, olha tudo que Daisy fez de raiva, por bobeiras, né? Mas ele narrou que ela imitava a sogra, né? Comprava o mesmo sapato, a mesma roupa. Tinha uma competição ali que às vezes as sogras não se entendem com a nora, mas não é esse ponto, né, gente? De uma nora querer envenenar uma sogra e a família inteira. E importante do ponto de vista jurídico penal. Envenenou a sogra, mas não queria mais saber, pelo menos pro jeito 2 vezes, né? Mas não queria mais saber de ninguém, não. Se alguém mais comesse um bolo, vejam, ela não estava nem aí. O que é um indicativo de dolo eventual de Daisy. Ou seja, o meu objetivo é Zeli, que sobreviveu. Então, nós temos a clara execução de uma tentativa, ou seja, aquela situação que está no artigo 14.2 do Código Penal Brasileiro, de que a pessoa não mata por circunstâncias alheias à vontade, ou seja, Zeli resistiu àquele arsênio, coitada, já era a segunda vez que era exposto seu corpo a ele, porque o seu marido Paulo morreu, e tudo indica que por obra de Daisy. Agora, 3 mulheres da família morreram também, Zeli quase morreu também, por obra de Daisy. Então, tentativa em relação a Zeli. E em relação às demais, inclusive outras pessoas envenenadas que sobreviveram, o dolo é eventual, ok, pessoal? Quero envenenar a Zeli, minha sogra, não vou com a cara dela, mas também se tiver mais gente no meio, ó,
O que deixa muito claro aqui, quero que vocês entendam, né, do ponto de vista da dogmática penal, que o dolo eventual é plenamente compatível com a tentativa. Essa mulher vai responder por várias tentativas de homicídio qualificado, já vou colocar qual é o artigo aqui, e por homicídio consumado também de várias pessoas, tentado ou consumado. O fato é que o homicídio é qualificado. Ela ainda por cima tentou envenenar a própria Zeli no hospital, antes do dia 5, quando ela foi presa, levou uma comidinha lá, umas barrinhas de cereal, um negócio, para poder visitar a sogra que estava passando mal, ninguém suspeitava dela, ainda levou mais comida para a sogra, possivelmente, sabe-se lá em que condições, ainda não foi periciado o material. Ou seja, queria muito matar essa sogra. Dolo direto em relação à sogra Zeli, dolo eventual em relação a Neuza, a Maida, né? A Tatiana, as pessoas que morreram, e um dolo eventual em relação àqueles que não morreram e que sobreviveram àquilo ali. Então, nós temos que há compatibilidade plena entre tentativa e dolo eventual. A tese de doutorado sobre isso, o caso da Deise Moura dos Anjos é paradigmático. Há compatibilidade total entre tentativa e dolo eventual. Eu quero atingir alguém, eu vou com dolo direto, como ela foi em relação à sogra Zeli. Mas eu não me importo com a vida dos demais. Eu não estou nem aí para a vida das irmãs de Zeli, para as pessoas que estavam ali, inclusive crianças. E eu mesmo assim preparo um alimento que pode ser compartilhado, que geralmente né? E eu comer um bolo inteiro sozinho. E em relação a essas pessoas eu tenho o quê? O dolo eventual, que é o não importar-se, né? Como diz a fórmula de Frank, com a vida dos demais. Então, haja o que houver, eu não me importo com o resultado e eu sigo em frente. Mas eu não tenho dolo direto em relação à vida dessas pessoas, eu tenho dolo eventual. E aqueles que morreram, o homicídio é consumado, e aqueles que não morreram, o homicídio é tentado, como eu vou colocar aqui do artigo 14.2. Então, o dolo eventual é compatível com a tentativa. Ok? Qual foi o crime, o suposto crime que Deise cometeu em relação a esse pessoal todo, gente? Homicídio qualificado. Qualificado pelo quê? Pelo envenenamento. Como eu disse, não é muito usual mortes por envenenamento no Brasil, né? Na Rússia, por exemplo, essa tradição é maior, né? Vários regimes de oposição aí sabem o quanto já sofreram, pessoas sofreram envenenamentos terríveis, né? Levado à morte, levando a sequelas e a lesões terríveis, né? Então, nós temos aqui no Código Penal Brasileiro, quero que vocês vejam, que se o homicídio é matar alguém, tá? É homicídio simples, o artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, isso aí é uma morte talvez por um tiro, um disparo, né, e tal, algum tipo de golpe. Agora, se nós temos, basicamente, o envenenamento, nós já caímos no homicídio qualificado, que é o do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Então, nós temos aqui, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido. Então, várias situações qualificadoras. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O torpe é o repugnante. Pagar para alguém matar alguém é torpe, é repugnante, tá? Não foi o caso aqui, então por isso só o homicídio qualificado é a pena de 12 a 30 anos de cadeia, tá, pessoal? O homicídio qualificado tem uma pena bem maior, pelo menos 50% maior do que um homicídio simples. 2, por motivo fútil. Aí já entra Deise em relação a Zeli, né? Os demais, o motivo é uma coisa muito pessoal. Tem raiva da Zeli, não sei se tem a mesma raiva lá da Maida, da Neuza, acredito que não. Então, o motivo, ele vai se circunscrever à tentativa de homicídio de Zeli, tá? Ou seja, porque tem um desentendimentozinho bobo com a sogra. Gente, isso é motivo para tentar matar 2 vezes a sogra, pelo amor de Deus, e matar um monte de gente aí por consequência. Motivo fútil, primeira qualificadora. Depois, segunda qualificadora, está no inciso 3º aqui do mesmo parágrafo 2º do 121, vamos ver lá. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Veneno. Primeira qualificadora por meio de execução, ou seja, um instrumento que eu emprego para a execução do meu crime. Gente, o veneno causa uma morte muito cruel. E o principal elemento da morte por veneno, por envenenamento, é que ele é subreptício. Subreptício, gravem bem essa palavra, no sentido de que não se sabe, a vítima, claro, que está sendo envenenada. Quando esse veneno é francamente administrado a uma vítima, por exemplo, no caso de uma eutanásia, um suicídio assistido, uma pessoa que deseja morrer, contextos assim, de doenças muito graves, eutanásia não é permitida no Brasil, já falamos disso aqui. Vamos linkar, né, para vocês descobrirem como a eutanásia está disciplinada ou não está disciplinada no Brasil, quando a pessoa francamente pede a um médico que administre um veneno ali em quantidades, né, humanas, né, e não desumanas, para que a pessoa tenha uma morte digna. Aí nós temos toda uma discussão, que eu nem vou abrir, porque senão a gente fica aqui mais um vídeo inteiro falando por horas, que não se enquadra no envenenamento. O envenenamento não é aquele que a pessoa quer tomar por alguma razão, né, por exemplo, uma doença grave. O envenenamento aqui é o envenenamento subreptício, aquele envenenamento que
porque a pessoa administra a outra sem que ela saiba, tá? Ou seja, a vítima não sabe que está sendo envenenada. E nesse caso, nós temos a morte por envenenamento extremamente cruel, que causa tudo isso, diarreias, contrações, calafrios, né? A pessoa tende a ter espasmos, dores fortíssimas abdominais. Por quê? Porque ela está sendo envenenada e não sabe. Ou seja, o veneno que é administrado de forma subreptícia, gravem esse nome, é o que qualifica o crime. E aí nós temos que esse é o enquadramento do crime da Deise Moura dos Anjos, né? Mas em relação a Zeli, de forma tentada, porque não matou o Zeli e tinha dolo direto, queria matar. Então, artigo 14, dá-se o crime tentado, vou colocar aqui inciso 2º, quando o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. É claro que ela queria que matasse, mas alguém conseguiu levar ao hospital esse pessoal todo e alguns morreram e outros não. Em relação às vítimas que foram consumadas, o homicídio consumado, a tentativa diminui a pena de 1/2 como vocês podem ver aí, em relação às pessoas que não morreram. Mas em relação às pessoas que morreram, a pena é essa, varia de 12 a 30 anos. Vai haver um júri, né, um crime doloso contra a vida, e Deise vai ser julgada por 3 homicídios consumados e mais 3 tentados, tá? Porque tem mais um homem, um menino e a própria Zeli que sobreviveram, além das 3 mulheres que morreram. Gente, é pena pra caramba, tá? Tudo isso somado. Lembrando, claro, sempre, né, que se a pessoa não morre, a tentativa requer uma diminuição obrigatória da pena de 1/2 e que, principalmente, há dolo eventual em relação a essas outras vítimas, mas o dolo eventual não escapa, não faz escapar da qualificadora, não faz escapar da tentativa, não faz escapar de nada, tá? É tudo doloso, ela não estava nem aí para a vida das outras vítimas. Em relação à vida de Zeli, então, ela tinha dolo direto, queria matar. Bom, gente, como se não bastasse, tem mais um caso para eu contar, que foi o caso que aconteceu no Piauí. No Piauí, a situação foi a seguinte, nós temos a situação de um padrasto, tá? Ele, na cidade de Parnaíba, olhem só, envenenou várias pessoas da família dele mesmo, tá? Porque ele não gostava dessas pessoas, tá? Ele não gostava dessas pessoas. Ele se chama Francisco de Assis Pereira da Costa, tem 53 anos, foi preso já. Ele não confessou o crime não, mas falou que tinha raiva dessas pessoas, tá? Muita raiva e nojo. Diz que tinha raiva e nojo dessas pessoas. Diz que pareciam pessoas não civilizadas, pessoas aculturadas, pareciam índios. Olha só essa expressão, nem é correto usar a expressão índio, ainda por cima com toda a sobrecarga de preconceito, né? Um racismo claro aí em relação a pessoas indígenas, como se os indígenas fossem pessoas incivilizadas por serem indígenas, pelo amor de Deus, né? Havia toda uma civilização indígena no Brasil antes do português chegar, invadir o Brasil, né? Descobriram, invadiu o Brasil como se civilização não houvesse, né? Pessoas que têm essa mentalidade. Então, equiparou os seus familiares, vou explicar já a situação, ele é casado com uma mulher que é mãe da Francisca Maria da Silva, e a Francisca Maria da Silva, sua enteada, morreu envenenada por comer um baião de 2 no dia 1º, minha gata Jéssica passando aqui, no dia 1º de janeiro de 2025. Então, eles comeram a família toda, né? O próprio Francisco, a Francisca, seus filhos, finalmente, que são crianças que foram vítimas desse envenenamento super cruel, né? Que tem um enquadramento que eu falei. E, além, assim, da Francisca, que era enteada e que ele tinha nojo, né? Que falava que parecia uma pessoa não civilizada, aculturada, né? Chamando de índio de forma imprópria, preconceituosa e racista. Além da Francisca, morreram também Manuel Leandro da Silva, 18 anos, além da Francisca Maria da Silva, de 32, uma criança filha da Francisca de 1 ano, outra criança filha da Francisca de 3 anos, e agora recentemente, né, nesse final de janeiro, mais uma criança, uma menina de 4 anos, filha da Francisca. Então todos, não enteados do Francisco, a gente confunde, enteados do Francisco são a Francisca de 32, o menino de 18, o Manuel, e aí 3 filhinhos da Francisca morreram também, 5 pessoas, gente. E ele odiava todo mundo, então aí eu coloco o dolo direto mesmo para todo mundo, tá? Não tem nem dolo eventual. E como que ele fez isso? Eles comeram um arroz no baião de 2, uma feijoada numa carne no final do ano, no dia 31. Ele comprou terbufós. Terbufós é o chamado chumbinho, veneno para matar ratos. Isso também é de venda proibida. Pode sair comprando chumbinho, veneno para matar rato de qualquer jeito, não, tá, gente? Isso é de venda proibida no Brasil, tá? Vou dizer até que isso poderia enquadrar em outra coisa aí, mas é homicídio mesmo, qualificado e do pesado mesmo. Aí ele colocou no baião de 2 e sugeriu na manhã do dia 1º, muito espertamente, de forma subreptícia, de forma dissimulada, que comessem, esquentassem aquele arroz, estava muito bom, vamos repetir o prato, até porque as pessoas passam, né, da noite do dia de ano novo pro dia 1º e não vão lá atrás de
muitas pessoas, muitas famílias, né, de fazer uma nova comida. Aproveitam aquela comida farta do dia anterior, são pessoas carentes, tá? Mesmo assim, e por isso também comeram o mesmo arroz no dia seguinte. E ele colocou o chumbinho, visível, inclusive a perícia constatou, por entre o arroz e o feijão, porque tinha aquela mistura toda com farinha. Visível, gente. Colocou o chumbinho terbufose ali e todo mundo comeu. E ele colocou no prato, fingiu que comeu também e foi internado também, porque todo mundo foi internado, as 5 pessoas mais ele, porque ele queria dissimular e dizer que, mas eu comi, né? Então, lembrando do caso da Zeli, coitada, que comeu e era inocente, então o terceiro envenenou, que foi a Daisy. Aí Francisco comeu, não sentiu, comeu nada, tá? Comeu nada, passou mal, não teve nada, teve alta no mesmo dia. Simulou comer, colocou no prato, para que todo mundo comesse também, não desconfiasse dele. Ele não admite que matou ninguém, ele não admite, ele disse que comeu, ele até hoje não admite as mortes, mas ele confessa que tinha muita raiva e nojo dessas pessoas, tá? Então, no caso, nós temos que o homicídio vai ser igualmente qualificado. O homicídio vai ser qualificado porque vai entrar no artigo 121, parágrafo 2º, né, o inciso 3º, por envenenamento, que eu já narrei lá do Código Penal. Então, novamente, o Francisco aqui é uma pessoa que envenenou 5 pessoas da sua família, matou os 2 enteados, matou 3 crianças. Em relação à morte dessas crianças, ainda existe o aumento de pena, que eu vou falar para vocês, porque são 3 crianças que o Francisco matou, envenenando com chumbinho, né, na sua casa, de maneira subreptícia, criminosa, sem que ele soubesse. E aí nós temos esse aumento de pena do artigo 121, além, né, da qualificadora do emprego do meio extremamente cruel e subreptício, que é o veneno. Ele matou essas crianças e a pena, né, aumenta-se sempre qualifica-se também quando há a morte de menor de 14 anos, tá? O inciso 9º, vou colocar aqui, do artigo 121, parágrafo 2º, contra menor de 14 anos, foram 3 crianças, uma morreu muito recentemente, tá? Então, nós temos que toda essa morte por envenenamento, que aconteceu tanto no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres, quanto no Piauí, na cidade de Parnaíba, foram mortes criminosas, levaram inclusive até a prisão por equívoco de uma mulher que teria envenenado mais 2 filhos da Francisca que morreram em setembro e outubro, crianças de 7 e 8 anos. A mulher, ela foi, coitada, ela foi levada, a Lucélia Maria, né, presa, porque teria dado cajus a essas crianças envenenado. O caju foi periciado recentemente, ela passou 5 meses presa e descobriu-se que o caju não tinha veneno nenhum, né? A mulher foi presa injustamente, a casa foi queimada, ela quase foi linchada na prisão, sendo que ela nunca nem viu essas crianças, tá? E foi tida como autora dos envenenamentos, quando na verdade era Francisco o verdadeiro autor. Então a mulher felizmente foi solta agora, porque finalmente periciaram tais os cajus, ela não tinha culpa de nada, né? Completamente ilegal a sua prisão, né? E claro que o advogado vai buscar uma indenização, que essa mulher é completamente inocente. Mas foi Francisco que, infelizmente, envenenou 5 pessoas de sua família, 2 enteados, 3 crianças. E aí, homicídio qualificado também duplamente, seja pelo veneno, seja porque matou 3 menores de 14 anos, dos quais ele tinha raiva e nojo. Vejam só que coisa mais triste, não é, pessoal? Aconteceu no Brasil, então, em 2 ocasiões, em Torres e no Piauí. Bom, esse foi o nosso Isso é Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Crimes terríveis, muito graves, praticados contra essas pessoas da própria família, de maneira dissimulada, mas a dissimulação já está dentro da maneira com que o veneno é administrado de forma subreptícia. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo, curtam e compartilhem, e sigam o canal de Professora Gisele Mendes para mais vídeos proximamente aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.